Paz do Senhor, queridos, estamos de volta aqui com a nossa sala de entrevistas, onde a partir deste programa estaremos com uma sequência de conversas, de diálogos aqui com vários pastores da nossa igreja de conversão, com o propósito de que você possa conhecê-los mais e melhor. São pastores com uma belíssima história na vida da nossa igreja e que têm realizado grandes coisas para o reino de Deus. Iniciando a nossa sala de entrevistas com o nosso pastor-presidente, presidente da igreja e presidente da Comadalp, Convenção de Ministros das Assembleias de Deus, com sede em Abreu de Lima, Pernambuco, o nosso querido pastor Roberto José dos Santos. A paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, pastor Altair. Um prazer, uma alegria estarmos hoje participando desta sala de entrevistas. A alegria e o prazer, mais do que nunca, é toda nossa. Certamente, nós estaremos aqui nesses dias ouvindo um belíssimo testemunho e entendendo e percebendo a forma como Deus trabalha de maneira especial na vida daqueles que Ele tem um plano maravilhoso a desenvolver. O pastor Roberto, ele vai nos falar um pouco, iniciar falando um pouco da sua história de vida, onde nasceu e daquelas coisas que teve que enfrentar e das barreiras que teve que superar para na vida vencer e hoje está aqui contando vitória. Pastor Roberto, fala-nos um pouco, certamente todos estão muito interessados em conhecê-lo mais e conhecê-lo melhor. A minha vida tem sido uma vida de experiências, desde o âmbito da família, quando nós, em nosso lar, somos em 5 filhos, temos mais 3 irmãos homens e uma irmã. E desde cedo a minha mãe nos levou para participar da igreja, nos cultos, ali no interior do estado, em Surubim. Eu nasci no interior deste estado de Pernambuco e nasci em Surubim. Meus pais são paraibanos, eles que vieram ali de Aroeiras, no sertão da Paraíba, e cruzando a fronteira ali através de Umbuzeiro, vieram para Surubim, e ali naquela época, naqueles anos em que ali vieram, depois que se casaram, todos nós fomos ali gerados. Nós somos em 5 irmãos, e quando depois nós tivemos esse período de crescimento, e quando os meus irmãos já estavam maiores um pouco, a minha mãe criou outra menina que veio a ser integrada assim à nossa família. E desde cedo nascemos num lar bem abençoado, onde Deus abençoou meus pais, abençoou minha família, e contávamos com bênçãos que para aquela época eram bênçãos interessantes, e vivemos a princípio de maneira muito regalada, quando tínhamos assim um padrão de vida muito bem equilibrado. No entanto, por consequências de meu pai não ter um relacionamento muito fiel com a família, ele veio a conhecer outra pessoa e deste conhecimento acabou destruindo tudo quanto havia construído e edificado. E quando ele deixou a casa, quando ele deixou a família, nós estávamos em situação já precária, e foi embora a princípio para Mato Grosso, e de lá foi para o Paraná, onde até hoje vive, onde constituiu família. E nós ficamos assim, passando por algumas dificuldades na vida. Eu contava com apenas 5 anos, isso se deu no ano de 1970. Eu contava naquela época com apenas 5 anos, e desde aquele período nós começamos a enfrentar uma nova realidade na vida. Realidade de necessidades, realidade de sofrimentos, e por uma questão natural da vida, tivemos assim que começar a trabalhar muito cedo para sobrevivermos.
A minha mãe, ela continuou assim com um pequeno comércio e começou a desenvolver a sua vida como comerciante, como antes era o meu pai. E dali por diante começou a desenvolver uma nova tarefa como família. E aos 7 anos de idade, eu, juntamente com meu irmão, que tinha 9 anos, começamos a fabricar colchões de capim para podermos sobreviver. Então, se você puder compreender o que significa isso, basta procurar dentro de casa, ou na igreja, ou na rua onde mora, um menino com 7 anos de idade, olhar para ele e vai perceber que foi com aquela idade que eu comecei a fazer colchões de capim, juntamente com meu irmão, que tinha apenas 9 anos, para que nós pudéssemos sobreviver. Esse foi assim o princípio, foi o berço do meu nascimento, o berço da minha geração. No entanto, a minha mãe persistiu em sua firmeza. Ela, à época, contava com apenas 35 anos de idade, quando o meu pai saiu de casa, e dentro desse caminhar da vida, nós frequentamos a igreja, e já aos 10 anos de idade, ali na igreja em Surubim, porque inicialmente congregávamos na Igreja Batista Renovada, ali em Surubim, e já aos 10 anos de idade eu colaborava com o pastor naquela igreja. Eu participava já como professor na escola dominical, no departamento das crianças, e participava também num programa de rádio, que era uma espécie de uma difusora, não é? Dentro da cidade, onde no interior é muito comum isto, são alto-falantes que são colocados na rua, ao longo da cidade, e ali já fazíamos um programa, não é? Que era o programa Só Cristo Salva, e já ajudávamos e cooperávamos com o pastor ali naquela igreja, e começamos a desenvolver a nossa caminhada como um cristão. Eu, com 10 anos de idade, já reclamava o batismo em águas, embora não fosse possível a princípio, por conta de um regulamento da igreja, como ainda hoje é natural, porque se buscava, como se busca ainda hoje, batizar um adolescente com pelo menos 12 anos de idade, quando ele já começa a ter uma noção do que é ser um cristão, e para que possa também se comprometer como um cristão. Então, sabendo disso, mesmo assim eu conversei com o pastor na época, que era o pastor João Rodrigues, e perguntava para ele por que eu não poderia me batizar em águas, se eu era um crente, se eu já cooperava na igreja. E ele dizia para mim que eu era muito jovem, que era muito criança ainda, e que aguardasse mais 2 anos, mas eu insistia, e ele não queria permitir, e eu chegava em casa chorando, e pedia para minha mãe, a irmã Rita, e falar com o pastor, para que ele permitisse que eu me batizasse em águas. E isso levou algum tempo, até que o pastor cedeu, e abriu uma exceção. Isso no interior era uma coisa assim muito forte, porque havia aquele princípio às vezes mais rígido do que nos grandes centros. E ali eu, aos 10 anos de idade, fui batizado em águas, e me lembro que quem realizou o meu batismo foi o pastor Lourival, um pastor que naquele dia estava participando daquele batismo ali, naquele açude. Então este foi o princípio da minha vida cristã ali em Surubim, naqueles primeiros dias. O senhor fala uma coisa que me trouxe à memória um pouco da história de Daniel. Daniel, ele era um jovem que nasceu num lar privilegiado, com alguns recursos, com propriedades, com bens. Ele fazia parte da nobreza de Israel, mas de maneira súbita, por questões que a história nos narra da Bíblia Sagrada, ele perde tudo,
junto com os seus familiares, e é levado cativo, conforme a história bíblica, para a Babilônia. Então, de uma situação confortável, Daniel drasticamente vai vivenciar uma situação totalmente adversa àquela que ele vivia. Mas, apesar dessa tragicidade na vida de Daniel, ele se mantém firme da sua fé em Deus, e tão firme, tão convicto da sua confiança nesse Deus, que acaba superando todas essas dificuldades enfrentadas ainda muito jovem. A pergunta que eu gostaria de fazer, nós temos muitas pessoas nos assistindo, e é provável que entre cristãos e não cristãos, entre crentes e não crentes, alguém possa estar vivenciando nessa hora uma situação dessa. Tinha muita coisa e perdeu tudo. E na maioria das vezes que isso acontece, as pessoas são levadas até o desespero, e alguns tiram a própria vida, porque se acostumaram com a regalia, com o conforto, melhor dizendo, e com a segurança, com a estabilidade, de repente se sentem sem chão, sem piso, sem perspectiva de futuro. Qual a importância da fé na vida de pessoas que vivenciam essa realidade na sua vida? Visto que hoje a fé que se prega em boa parte das igrejas é uma fé triunfalista, é uma fé que só vislumbra ou tem a perspectiva de um futuro grandioso, de vitória em vitória, e parece-nos que não está preparando o cristão, o ser humano, para enfrentar também as tragédias e os dramas na vida. Então, diante desse quadro, qual a importância da fé, pastor, para superar momentos difíceis e situações que parecem irreversíveis na vida? Dentro da minha experiência que eu tive como crente, como um cristão, eu pude perceber que dentro do meu coração eu teria tudo para ser uma criança revoltada, teria tudo para ter uma vida até sem perspectiva, teria tudo para viver de maneira em que trouxesse para dentro da família um desastre familiar. No entanto, o que nós podemos perceber dentro de tudo isso foi a experiência que nós passamos a vivenciar, e que, ao invés de nos trazer um sentimento de fracasso, nos trouxe como família um sentimento de renovação de forças, de arrancar forças da fraqueza, para que pudéssemos nos sobressair daquele ambiente de tragédia. Dentro da nossa família, tanto nós como filhos, quanto a minha mãe, nos mantivemos de maneira equilibrada, frequentando a igreja, buscando ao Senhor, confiando que Deus era poderoso para, a despeito de qualquer luta, de qualquer dor, de qualquer tragédia familiar, nós poderíamos nos sobressair. Tanto é que nós, como 5 irmãos, todos crescemos, casamos. Eu tenho hoje um irmão que também é pastor aqui na mesma cidade, em Surubim. Tenho outro irmão que é pastor de outra denominação, é o meu irmão mais velho, ali no Paraná. Tenho a minha irmã, que também ainda hoje frequenta a igreja, está firme no Senhor. E tenho apenas um irmão, que é o mais velho do que eu, que não está frequentando a igreja. No entanto, ele convive de maneira equilibrada com a sua família, cuidando dos seus filhos. E ao final de tudo isso, esse ambiente de dor, de tragédia, não contribuiu para que nós nos tornássemos uma família desajustada, mas dentro da fé, da confiança e do buscar em Deus a edificação para as nossas próprias vidas, é que alcançamos esta vitória da parte de Deus. Nós precisamos estar preparados para as adversidades. Como o pastor Altair mesmo disse, o que nós estamos vendo hoje é muitas vezes uma fé triunfalista, uma fé que apenas enxerga a vitória, mas que pode ser uma fé que não está sendo preparada para o fracasso.
não está sendo preparada para a diversidade, não está sendo preparada para o constrangimento. E muitas vezes, quando isso vem sobre a vida do crente, vem sobre a vida do cristão, em muitas ocasiões, ele não está preparado para suportar. Então é preciso que nós estejamos vivendo como Paulo viveu, preparado para qualquer coisa, para ter abundância e para ter escassez. Preparado para dizer, como disse Abacuque: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e no currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. É viver como viveu Jó. Receberei eu do Senhor o bem e não receberei o mal. É evidente que quando o mal se abateu na vida de Jó, foi Deus quem permitiu. Mas a verdadeira fé, a verdadeira confiança é aquela que se alegra acima da circunstância. Alegra-se não apenas porque Deus faz, mas porque Deus é na nossa vida. Então nós vivenciamos isto, experimentamos isto, e eu compreendo que tudo isto veio sobre a nossa vida para crescimento, para amadurecimento, para que pudéssemos perceber e para que pudéssemos nos preparar melhor desde cedo para aquilo que Deus havia preparado para a nossa vida. Mesmo no meio daquilo tudo, eu coloquei um propósito dentro do meu coração. Eu preciso estudar, porque se eu não estudar, eu vou morrer aqui em Surubim fazendo colchões de capim. É a segunda grande fase da sua vida, é a fase que vai tratar da questão da importância da educação. Eu poderia chamar essa primeira fase da fase onde fé e trabalho foram fundamental, porque também isso é importante colocar, a fé, ela deve promover também a ação. Sim. Então vocês creram, mas não ficaram imobilizados, inertes às circunstâncias, partiram para se unir e trabalhar para superar a adversidade. Sim. Então fé e trabalho faz parte da receita dessa superação, mas aí vem uma outra coisa muito importante, a importância da educação, que é uma segunda etapa que o senhor acabou de introduzir e gostaríamos também de conhecer um pouco sobre a sua história de vida, a educação, a persistência e insistência sua diante de vossa mãe, de adentrar, de ir para a escola e o desenvolvimento de toda essa vida escolar e acadêmica. Fique à vontade, pastor. A minha mãe conta, eu era muito criança na época, é evidente que naquela época não tinha, principalmente no interior, essa questão de berçário, de maternal, não tinha. A criança já ia para a escola para a alfabetização e no outro ano já era a primeira série e daí por diante. E eu lembro que em Surubim, a minha mãe conta, porque eu era tão criança que não vem à minha memória tudo claramente, mas ela me diz que eu ainda muito criança, com cerca de 4 anos, eu insisti para ir para a escola. Eu queria de toda forma ir para a escola, com 4, 5 anos de idade, eu queria ir para a escola. E a minha mãe conta que eu chorava para ir para a escola. E como na mesma rua onde nós morávamos, ali no centro, em Surubim, tinha uma escola da prefeitura, na mesma calçada adiante, onde hoje funciona a Câmara de Vereadores daquela cidade. Então eu insistia para ir estudar. E a minha mãe me levou para aquela escola e foi falar com as professoras, foi falar com a diretora da escola. E elas não quiseram me aceitar porque eu era muito criança. Mas ela dizia: esse menino chora tanto porque quer vir para a escola. Deixa ele aqui pelo menos para brincar com as outras crianças. Ele vai ficar aqui, pelo menos ele vem um dia, no dia que ele não quiser ele não vem, mas ele vai ficar aqui com as outras crianças também para participar da aula. E elas abriram exceção, não matricularam, mas abriram aquela exceção para que eu pudesse estar ali, pelo menos, participando com as outras crianças. Houve um fato interessante,
é que no final do ano eu havia aprendido a ler e a escrever. E fui alfabetizado, mesmo sem estar matriculado formalmente. E a minha questão depois, no outro ano, é que iria ter que ser matriculado para fazer a mesma coisa. E a minha mãe conta que às vezes eu ficava aborrecido, porque muitas vezes eu ia para a escola aprender uma coisa que eu já tinha aprendido, mas por conta da idade eu não poderia continuar agora a primeira série, porque não tinha idade para aquilo. Isso me levou a, desde cedo, buscar um interesse pela educação, buscar estudar, buscar desenvolver a minha vida educacional, porque eu compreendia que, de acordo com o caminhar da jornada, eu não poderia de forma nenhuma crescer ou prosperar, a não ser que buscasse estudar e buscasse crescer na educação. Eu sabia que se eu não estudasse, eu poderia ficar lá em Surubim, até hoje, talvez, costurando colchões de capim. Então, desde cedo, eu fui para a escola, e quando eu comecei, de fato, a trabalhar, a 5ª série, eu estudei pela manhã para trabalhar à tarde. A 6ª série, eu já estudei à tarde para trabalhar de manhã, porque era um horário mais propício ao trabalho. E a 7ª série, eu já comecei a estudar à noite, a 7ª série, para estudar à noite, para que pudesse trabalhar durante o dia todo. Então, desde a 7ª série, já no antigo 1º grau maior, então, eu já estudava à noite, para poder trabalhar durante o dia todo. E desde a 7ª série até o 3º ano do 2º grau, eu estudei já à noite. Então, dentro desta minha vida escolar, Deus me deu graça para que pudesse acompanhar bem nas aulas e aprender as lições, aprender as matérias. E sempre fui, não posso dizer que fui um aluno excelente, mas fui um aluno razoável. E, embora nunca tenha sido reprovado, nunca tenha ido para uma prova final na escola, sempre tive o privilégio de passar por média na escola. E quando eu estava agora com 16 anos, eu prestei o meu primeiro vestibular. E muitas pessoas não acreditavam que eu iria passar no vestibular. Até alguns dos meus irmãos não acreditavam que eu viesse a passar no vestibular. E eu me inscrevi no vestibular no ano de 1981 e no princípio do ano de 82 eu estava sendo aprovado no vestibular na Universidade Federal Rural de Pernambuco. Eu vim de Surubim, a minha mãe preparou uma pequena maletazinha de napa, uma napa azul. Era aquela maleta que tinha uma espécie de uma haste, assim como um cinturão, que afivelava no meio da mala em cima. Uma pequena mala assim, e dentro daquela mala, eu com 16 anos, toda a minha riqueza estava ali dentro. Algumas poucas roupas, um prato, um garfo, uma faca, uma colher, e dentro no meio daquelas roupas, minha mãe colocou um novelo de linha branca e enfiou uma agulhazinha assim e disse: meu filho, eu vou colocar esse novelo de linha aqui, porque se você cair um botão da sua camisa, você vai ter essa linha para costurar. E toda a minha riqueza eu trouxe dentro daquela maleta. Vim para o Recife em cima de um caminhão, literalmente em cima de um caminhão, de uma pessoa conhecida, pegando uma carona. Vim morar aqui no Recife, em uma república de jovens ali na Madalena, na rua Conselheiro Teodoro, que fica ali próximo à Praça da Torre, e vivemos ali durante alguns dias. Passei a trabalhar no colégio, na época o colégio Opção, trabalhava durante o dia e estudava à noite ali
na Rural. Eu cursava ali Estudos Sociais, naquela época tinha esse curso, com licenciatura em Educação Moral e Cívica. Era o curso que estávamos fazendo ali, com habilitação a ensinar História e Geografia, além de matérias de Moral e Civismo, de Organização Social e Política Brasileira, que na época eram disciplinas que existiam no quadro curricular. Era a OSPB. OSPB, era. Então, estávamos nos preparando ali para ensinar História, Geografia, naquele termo antigo OSPP, Moral e Civismo, que eram disciplinas normais naquela época, porque vivíamos um período de ditadura militar, e dentro daquele período existiam essas matérias, que eram matérias criadas pelo regime militar da época, até para trazer um ensino sobre como ser cidadão dentro da visão militar daquele período. Então, vivenciamos essa época. No ano seguinte, nós fizemos um novo vestibular, já no final de 82 para 83. E passamos no vestibular em Direito na Universidade Católica de Pernambuco, a Unicap. E ali transferimos aqueles créditos que havíamos conseguido na Rural para a Católica. E começamos a estudar Direito ali na Universidade Católica e estudamos ali durante 1 ano e meio. No ano seguinte, tentamos o vestibular de novo, buscando a Federal, a Faculdade de Direito ali no 13 de maio. No entanto, não alcançamos média para a Federal, embora tenhamos passado no vestibular de novo para a Católica, porque ali a faculdade naquela época era unificado o vestibular. Então a média ficou para a Católica de novo. E como eu já estava lá, continuei lá. E fiquei desempregado. E quando fiquei desempregado, agora não poderia mais pagar a faculdade. E fiquei sem estudar. Foi quando em 87 eu já conheci Iraci, a minha esposa, e me casei e voltei a trabalhar. E quando voltei a trabalhar, nesse período, eu já estava trabalhando ali no Colégio Decisão, que é do professor Silvio Costa, e comecei a trabalhar naquela escola, naquele colégio ali no Parque Amorim. E dentro daquele período que ali nós trabalhávamos na gráfica, digitando materiais de fichas de escola, provas, apostilas, e aquilo ali serviu para mim como um aprendizado também, porque ali eu tive a oportunidade de reviver toda aquela matéria que eu havia estudado. Eu batia apostilas na área de Química, na área de Física, na área de História, na área de Geografia, na área de Português. Aquilo ali se transformou para mim uma rotina. A partir do momento que eu estava digitando, naquela não era digitando, era datilografando, porque o computador não existia naquela época como um material que você pudesse utilizar. Naquela época, o máximo que a gente tinha era uma máquina elétrica da IBM. Então nós datilografávamos aquele material, fazíamos um verdadeiro trabalho de arte, principalmente nas apostilas de Química, para desenhar aquelas figuras de hidrocarbonetos, né? Aquelas figuras de ligações químicas, né? E aquela parte da matemática de funções, inequações, né? Tudo isso eram feitos de maneira praticamente artesanal, no estêncil. Era o chamado estêncil eletrônico. Então, nós datilografávamos aquele material e à medida que a gente fazia aquilo, parece que a gente ia absorvendo também aquele conhecimento, como se estivesse numa própria sala de aula. Em 89, nós fizemos o vestibular mais uma vez, agora já era separado o vestibular, e fizemos o vestibular para a Universidade Federal, agora para a Faculdade de Direito. E naquele vestibular que fizemos,
nós alcançamos êxito e passamos, agora já pela 4ª vez no vestibular, passamos ali na Universidade Federal de Pernambuco. E ali estivemos estudando durante alguns anos e chegamos a nos formar no ano de 91 para 92 e concluímos ali o curso em Direito, onde tivemos a nossa formatura, nos submetemos ao teste da OAB e fomos aprovados em nossa primeira inscrição. E desde então a nossa vida foi crescendo e voltamos mais uma vez a prosperar na nossa vida pessoal, porque começamos a trabalhar, começamos a conquistar de acordo com aquilo que Deus nos fez conquistar, através também do nosso esforço, do nosso desejo de vencer e do nosso desejo de prosperar. Muito bem, pastor. Nós já estamos finalizando essa primeira etapa da nossa entrevista. Que mensagem o senhor daria para os jovens, para os adolescentes de hoje, que possuem, que têm mais oportunidades do que a nossa geração e de que gerações mais antigas, e parece-nos que muitos não estão aproveitando essas novas oportunidades, essas novas possibilidades. Inclusive, muitos jovens perdem tempo, investem muito tempo em diversão, em coisas que não constroem, que não semeiam para o futuro, empinando papagaio, brincando na rua. Hoje, com o advento da internet, em salas de bate-papo, no Orkut, no MSN, que mensagem o senhor daria para esses jovens que têm todas essas oportunidades nos dias atuais, mas muitos deles não aproveitam ou não atentam ou não se preocupam com o futuro, em termos de educação? Deixa assim uma mensagem para os nossos jovens. Eu me sinto feliz porque é bom a gente falar de uma coisa que a gente viveu. Às vezes há pessoas que ensinam coisas por aquilo que leram, por aquilo que observaram, e que é bom isso na nossa vida, porque a gente pode ensinar e pode transmitir conhecimento por aquilo que a gente estudou, por aquilo que a gente observou. Mas muitas vezes, quando a gente ensina daquilo que a gente vivenciou, tem mais peso, porque a gente fala daquilo que a gente viveu. Eu hoje tenho tido uma preocupação muito grande na igreja e temos tratado sobre isto, inclusive temos convênios hoje da igreja com entidades como a FACIG, como a Faculdade Joaquim Nabuco, a FUNESO também, que são faculdades que nós criamos assim um convênio. São parcerias técnicas. Parcerias promovendo assim, facilitar o acesso do jovem da igreja nestas faculdades, no sentido de pagarem um preço até menor, obtendo assim um desconto. Há muitas pessoas hoje que acham que, pelo fato de estarem numa escola pública, não têm oportunidade. Eu desde cedo estudei em escola pública e estudei ainda mais no interior do estado. Então é muito difícil hoje uma pessoa me convencer de que não cresceu na vida porque estudou numa escola pública. Porque eu acredito que a escola pública, ela tem o seu valor, tem a sua importância, se o aluno der esta importância. Evidentemente que pode, em determinado momento, os recursos não serem os mesmos. No entanto, o aluno, ele precisa se esforçar. Ele precisa, como disse no princípio, ter a força da fraqueza. E a glória de quem alcança um objetivo em meio à dificuldade é muito maior, tem muito mais sabor do que aquela glória que se alcança com todas as facilidades oferecidas. Então, o que eu deixo para o jovem, não só o jovem da igreja, mas o jovem de maneira geral, é que esqueça um pouco a rua, é que esqueça um pouco os prazeres do mundo, é que esqueça um pouco aquilo que o mundo tem lhe oferecido e que se você possa dar um espaço mais para você mesmo, você como cristão,
você como um ser espiritual, se você der lugar a isto, você vai ver a bênção de Deus derramada em sua vida. No entanto, ao lado disto, você pode dar um lugar para que Deus possa operar em sua vida. O que você deseja conquistar para a sua vida? Você deseja ser um médico? Então você pode, dentro daquilo do seu esforço, buscar conquistar isso. Buscar estudar. Pegar um livro em casa, ler. Às vezes as pessoas hoje não leem mais. Não leem, ler tudo. Se você deseja uma área de medicina, então você vai procurar ler mais matérias na área de biologia, de química, de física, sem esquecer as outras matérias. Se você deseja outras matérias, então busque estudar isto. A igreja tem ocupado a vida do jovem, mas a igreja não impede que o jovem estude, não impede. O que impede o jovem estudar não é a igreja, não é a Bíblia. Pelo contrário, o que impede o jovem estudar, muitas vezes, são as brincadeiras extensas. É o tempo perdido em atividades que não produzem coisa alguma. Isso tem impedido o jovem de estudar. Então, seja um crente, mas seja um estudante. Seja um crente, mas seja um estudioso na sua vida. Se você tem essa oportunidade, como eu não tive, hoje tem Bolsa Escola, hoje as escolas muitas vezes dão os livros didáticos, hoje muitas vezes a escola dão o fardamento. No caso da universidade, é o ProUni, o ProUni, é o crédito estudantil. Não estuda hoje, de fato, quem não tem interesse. Porque eu estudei numa época em que nem a minha geração acreditou que eu iria passar no vestibular. Talvez da minha turma ali de Surubim, eu tenha sido um dos, ou único, ou dos raros exemplos de alguém que foi adiante e que terminou um curso. Talvez tenha acontecido isso. Mas por questão de desejar, de querer, de buscar. Então é preciso que você busque, é preciso que você se interesse, é preciso que você se esforce para que você possa alcançar aquilo que você deseja. Se você quer ser médico, Deus não vai fazer o milagre para você se tornar médico sem que você não estude. Se você quer ser um médico, você precisa estudar medicina. Deus não vai fazer você ser médico sem que você estude. Deus não vai fazer você ter nenhuma profissão sem que você estude. E que Deus lhe abençoe, que Deus lhe ajude e que você possa prosperar em nome de Jesus. Amém. Para todos vocês, nosso muito obrigado. A paz do Senhor.